Deus abençoe vocês. Pastora Mônica. Glória a Deus, vamos para a palavra. Deus vai usar muito a pastora Mônica aqui, em nome de Jesus. Amém? Já começa a estender a mão, pedindo ao Senhor, Senhor, arranca dela, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem derramado. Ore por ela, querido, é sério, ore, Senhor, derrama sobre mim. Fala isso, ore por ela, querido, é sério. Deus tem, hoje de manhã o Senhor falou que ia usar ela poderosamente, ainda mais nessa noite. Pai, nós queremos orar, Senhor Deus, nesse instante, Senhor, pela vida da pastora Mônica, Senhor Deus, em nome de Jesus. Guarda ela, Senhor Deus, debaixo, Senhor Deus, dos teus braços, em nome de Jesus, ó Deus. Esconde ela, Senhor, e usa poderosamente para a tua glória. Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar. Já começa a ministrar nos nossos corações. Estamos aqui, Senhor Deus, dizendo sim e amém. Que os nossos corações estejam abertos para receber a palavra que será transmitida nessa noite, através da tua serva, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Opa, boa noite, meus irmãos, como vocês estão? Estão felizes? Então eu posso apertar um pouquinho? Posso apertar? Olha o que vocês estão falando, olha bem. Como é que vocês estão? Bem? Que benção, que bom que vocês estão aí, graças a Deus. Hoje nós vamos buscar o poder do Espírito Santo para a nossa vida, amém? Muito obrigada a todos que estão aí, né? Temos vários visitantes, sejam muito bem-vindos. Depois não esqueça de pegar a lembrancinha lá, tá bom? Não vá embora sem pegar a tua lembrancinha. E por que será que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Será que o cristão pode esfriar na fé? O que você acha? Será que às vezes nós esfriamos na fé? Você sabia que a única pessoa que Deus não pode transformar é aquela que acha que não precisa de transformação, que não precisa de mudança? Você sabia que a única pessoa que Jesus não pode salvar é aquela que acha que não precisa de salvação, que não precisa de um Salvador? Sabia? E por isso que Jesus falou, ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém? Os judeus, né? Quando viram Jesus, muitos não acreditaram nele. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam Jesus, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Amém? Todos são criaturas de Deus. Mas quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos tornamos filhos de Deus. E Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente ao Pai nós podemos chegar através de Jesus. Tá? E contar uma historinha para vocês, acho que eu já contei aqui uma vez, mas eu gosto dessa historinha do muro. Então tinha um homem que ele estava lá sentado, bem confortavelmente, bem tranquilo, em cima de um muro, bem alto. E de um lado, ele via os anjos do Senhor. E os anjos diziam assim, ei, venha para cá, desça desse muro, venha aqui estar com a gente. E ele daí olhou para o outro lado. E no outro lado, ele via muitos demônios horríveis.
E eles riam muito e cochichavam muito. Daí ele, intrigado, ele perguntou: ei, vocês aí, os anjos estão me chamando para eu ir com eles, e vocês não vão me chamar? E daí eles riram e viravam cambalhotas. E daí um deles disse assim: ô seu bobo, você não sabe que o muro é nosso? E quem está no muro é meu? Que lado do muro você está? Você sabia que lá em Apocalipse diz que Jesus vai vomitar o morno da sua boca? Que coisa, né? Quem que é o morno? Você já tomou café morno? Por que o café fica morno? Porque era quente. Por que a água fica morna? Porque ela era quente. E vai se esfriando. Não há como a gente conciliar a vida com Deus, com Jesus, com a vida do mundo. Você não pode agradar um e o outro ao mesmo tempo. Não tem conciliação, não dá conexão. Ou você serve ao Senhor, Jesus, ao reino de Deus, ou você serve o reino das trevas, o reino do inimigo. E em Tiago 4,4 diz assim, ó: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Mas, infelizmente, muitas pessoas têm esfriado na fé. Elas já não vêm na igreja, não vêm na célula. Acham que não precisa ter comunhão, relacionamento com as pessoas. Bem diferente do que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor, lá em Salmos, diz assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Amém? Se você quer ser abençoado, vem para a igreja, vem para a célula. Amém? Lá em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Se nessa época, quando essa palavra foi escrita, essa carta foi escrita, mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava voltando, imagine agora. O que você acha? Com os acontecimentos que você tem visto, tem ouvido, né? Tem percebido. Mas em situações difíceis, nós cantamos aqui, a igreja nunca deixou de se reunir. A igreja primitiva se reunia nas catacumbas, nos cemitérios, nas cavernas, nos subterrâneos. A igreja perseguida também se reúne nos subterrâneos, às vezes caminha horas e horas para se encontrarem, para terem comunhão uns com os outros, para pegar um pedacinho dessa palavra e ler e decorar. Se reúnem para que cada um possa recitar o trechinho da palavra que ele ouviu, que ele decorou, que ele aprendeu. E nós muitas vezes temos essa palavra tão acessível e não lemos, não buscamos. É ou não é? Quando nós não buscamos a Deus, acabamos perdendo a visão de reino. E passamos a entregar o nosso destino para o diabo. E ele é o enganador, é o mentiroso, o manipulador. Vai roubando você, vai enganando você, vai destruindo você. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Deus nos ama tanto que deseja ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Para cada um, Deus se revela de uma maneira especial.
E você já parou para pensar se nós levássemos a sério a nossa leitura bíblica, a nossa oração, intercessão, o nosso louvor, o nosso testemunhar para outras pessoas, como a nossa vida mudaria? Como nós seríamos melhores? Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nós somos transformados, mais nós melhoramos. Amém? E o chamado de Deus para nós envolve renúncia da nossa parte, envolve negar-se a si mesmo, requer de nós santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tudo que Deus nos dá ao longo da nossa vida, tudo vem de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, tudo que Ele nos dá. O teu patrão paga você não é porque ele é bom, é porque Deus é bom e usa o teu patrão para te pagar. Amém? Então, tudo que vem até as nossas mãos é para servir ao Senhor. Assim como foi Davi. Em Atos diz assim, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado. Quer dizer, ele morreu. Ele serviu a sua geração. Ele serviu o seu propósito. E você tem servido ao propósito de Deus? Em Lucas, Jesus diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Jesus, quando voltar, Ele quer nos encontrar vigilantes. Ele quer nos encontrar cheios do Espírito Santo. Ele quer nos encontrar servindo a Ele, servindo a Deus, servindo uns aos outros. E nós temos aqui na igreja, como já foi falado, vários ministérios, para você se dispor a servir ao Senhor, a usar o dom que Deus tem te dado. Precisamos nos envolver com o reino de Deus. Para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus falou várias vezes sobre isso. Quero ler com vocês Atos 1. Atos 1, 4. Acho que ele vai projetar ali alguns versículos. Atos 1, 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus já tinha ressuscitado, já estava vivo, em corpo glorificado, e ele esteve ali com os seus discípulos, dando instruções para eles. E deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus teve com seus discípulos e com outros discípulos ali, com seus apóstolos e seus discípulos, cerca de 40 dias. Ensinando para eles, reforçando as coisas mais importantes. E uma coisa importante que ele falava sobre receber o poder do Espírito Santo. E aqui Jesus reforça ali, olha, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então nós precisamos buscar esse poder do Espírito Santo para servir a Deus. E também para cumprir tudo que nós precisamos na face da terra. Porque o Espírito Santo vem para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos negócios, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa família, em tudo. Precisamos todos os dias buscar ao Senhor. E nós buscamos o Espírito Santo através da oração, através da meditação da palavra, através da adoração. Essa incumbência foi dada por Jesus. No momento em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E você não estará mais sozinho, Ele estará com você em todo o tempo.
E você se torna filho de Deus e discípulo de Jesus. E Ele nos chama para nós testemunharmos e falarmos do amor de Deus, e levarmos outros ao conhecimento da verdade. Mas fazer discípulos, como fazer discípulos para Jesus? Jesus deixou bem claro, sem mim nada podeis fazer. E nada na Bíblia é nada. Então nós precisamos do Espírito Santo para fazer qualquer coisa. É tudo. Nós precisamos da ajuda dele. Em Lucas 24, 49, Jesus disse assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo. Jesus falou claramente, vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês serão revestidos do poder do alto, vocês serão cheios do poder do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar. Quando uma pessoa que ela sabe que ela vai morrer, ela vai enfatizar as coisas mais importantes. E Jesus enfatizou isso como de suma importância para a nossa vida. Amém? Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Jesus disse para os seus discípulos, né, que eles deveriam esperar. Ele falou assim, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Esperar na Bíblia não é de ficar acomodado, não é ficar na rede, não. Esperar aqui na palavra de Deus não quer dizer passividade, mas quer dizer você continuar buscando do Senhor. Deus tem promessa para a tua vida? Tem. Só que essa promessa só vai se concretizar se você buscar do Senhor. Se você orar, se você jejuar, se você meditar na palavra, se você ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Algumas vezes você já tirou um dia que seja para buscar do Senhor, para jejuar, para meditar na palavra, para ter um tempo com o Senhor, para buscar a direção de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho. Depois que os discípulos viram Jesus subindo, eles voltaram para Jerusalém e esperaram em oração, adoração, buscando de todo o coração a promessa, buscando o poder do Espírito Santo. E passou 1 dia, e 2 dias, e 3 dias, 10 dias, até que, lá em Atos 2:1, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cerca de 120 pessoas. E de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Então, no dia de Pentecostes, os discípulos foram o quê? Cheios do poder do Espírito Santo. Porque eles estavam buscando. Eles não estavam lá dormindo, acomodados, esperando sem fazer nada. Eles estavam buscando do Senhor. Muitas vezes Deus tem promessa para a vida da gente. Mas se você não buscar, não orar, não bater na porta, não vai acontecer o milagre. E você vai passar e vai perder aquilo que Deus tinha para a tua vida. E depois disso, eles não conseguiam mais ficar calados. Eles não conseguiam mais ficar com medo, porque eles estavam com medo de serem mortos. Eles foram cheios de ousadia. Lá fora estavam as mesmas ameaças, o mesmo perigo de morte, a perseguição. Mas eles foram para fora e começaram a testemunhar daquilo que eles tinham visto e ouvido de Jesus. Amém? Não importa o que vão pensar de você. Tem até uma música que fala isso. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Já ouviu? Né? Então, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus na minha vida, eu quero falar, eu quero testemunhar daquilo que o Senhor tem feito para mim. E nós vamos ter essa oportunidade no próximo domingo. Amém?
de você estar levando a palavra do Senhor a outras pessoas. Nós vamos ter oportunidade, nós temos essa oportunidade na célula, nós temos a oportunidade na igreja, nós temos a oportunidade em outros lugares, no nosso trabalho, falar para as pessoas do que Jesus tem feito com a gente, tem feito na nossa vida. Eles foram marcados com o fogo do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, existem 2 tipos de fogo. Ou você vai receber o fogo do Espírito e vai queimar por Jesus, ou você vai queimar no inferno. Apocalipse fala muito bem sobre isso e Jesus falou sobre isso. A gente que escolhe, a escolha é nossa. O discípulo de Jesus tem fogo queimando dentro dele. Eu tenho um fogo que arde o meu peito. Também é uma música que fala isso. Então, eu tenho que estar sempre ardendo por Jesus, sempre buscando de Jesus, sempre estando na presença de Deus. E a única maneira de você ter esse fogo, de você ter essa chama, é o poder do Espírito Santo. E você precisa buscar de todo o teu coração. Orando, jejuando, meditando na palavra, se arrependendo, confessando os seus pecados, buscando o fruto do Espírito. Nós vimos a célula essa semana, lá em Gálatas 5, 22, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, a fé. Precisamos buscar do Senhor. Meu irmão, nós estamos aqui na igreja, jejuando, intercedendo, suplicando. Lá em 1 Timóteo fala isso, 1 Timóteo 2 fala que nós temos que buscar do Senhor pela paz da nossa cidade, pela paz da nossa nação, e nós temos feito isso. E esses dias nós estamos em jejum e oração, buscando pelos nossos pastores e irmãos que estão lá na Europa, pregando a palavra do Senhor. Você tirou um tempo para orar por eles? Vamos nos levantar agora e nós vamos orar por eles. Amém? Vamos colocar a vida deles diante do Senhor, em nome de Jesus. Porque eles precisam da nossa oração, eles estão lá na frente de batalha, para conquistar aquelas pessoas para o Senhor Jesus. Nós precisamos que seja gerado arrependimento no coração daquelas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida do nosso pastor João Marcos, da pastora Nilcélia, da Sara, Senhor, de todos aqueles irmãos e pastores, ó Pai, o pastor Paulo Silva, o pastor Rafael e a sua família, o pastor Ney, Senhor, o pastor Rogério, Senhor, o pastor Renato, todos aqueles irmãos que estão lá, Senhor, lá na Europa, Pai, Senhor, pregando a Tua palavra, testemunhando do Senhor, guarda eles, livra eles de todo mal, Senhor. Que onde eles colocarem a planta dos seus pés, eles sejam ordenados a Tua bênção. Que eles sejam boca de Deus. Que no abrir da sua boca seja dada a Tua palavra com ousadia, com intrepidez, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, gera no coração daquele povo, Senhor. Gera arrependimento, Senhor. Gera quebrantamento, Pai. Que em nome de Jesus eles venham se voltar para o Senhor, ó Pai. Venham buscar a Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, venha com Teu poder sobre aquelas vidas, batizando-os, curando, libertando, restaurando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oramos por aquelas igrejas, ó Pai, que sejam avivadas poderosamente pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos pelos nossos irmãos, supra as suas necessidades, Pai. Fortalece eles da força do Teu poder, Pai. Livra eles, ó Pai, de doença. Livra eles de gripes, ó Pai, por causa do frio que está fazendo, Pai. Guarda eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por essas vidas que estão lá nos representando, Pai. Que estão lá sendo um canal de bênção, Senhor, naquele povo lá, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar? Isso é todo dia, meu irmão. Isso é intercessão. Oração é você e Deus. Mas intercessão é pelos outros. É pela cidade, é pela nação.
Mas qual o segredo de ser cheio do Espírito Santo? Olha o que Jesus fala em João 7, 37 e 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, nós cantamos aqui, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como a Escritura diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui ele falando do Espírito Santo, ó, ele estava se referindo do Espírito Santo, que mais tarde eles receberiam aqueles que crescem nele. Você crê em Jesus? Amém? O segredo para ser cheio do Espírito Santo é sempre estar com fome e sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede do Deus vivo e verdadeiro. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, ó Deus. O salmista declara isso. Tem que ser essa a tua oração. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Sustenta-me com um espírito voluntário, pronto a te obedecer, pronto a te honrar, pronto a ser boca de Deus para as pessoas. As pessoas estão sofrendo muito. Tem muitas pessoas sofrendo, esperando que você leve uma palavra, uma orientação, uma direção. Às vezes estão lá do teu lado. E você calado, você calada. Não pode ser assim. Eu lembro no meu trabalho, tinha uma pessoa que, eu antes era de outra religião, e a gente se encontrava lá. Daí eu conheci o Senhor Jesus, abandonei a religião, mas ela continuava. Só que daí ela me perseguia, me oprimia, tirava sarro, zombava de mim. E eu sempre falando do amor de Deus para ela e orando por ela, intercedendo por ela. Anos depois, eu saí de lá, né? E anos depois, eu fui encontrar ela, eu estava indo pregar numa igreja, e ela chegou lá com o marido dela, eu nem a reconheci, ela que me conheceu, e chegou e veio testemunhar para mim, e pedir perdão por aquilo que ela tinha falado para mim e feito para mim, e alegrou muito o meu coração em saber que ela e o esposo estavam servindo ao Senhor Jesus Cristo. A resposta das minhas orações. Amém? Todos nós aqui somos resposta. Alguém orou por você. Agora você tem que orar pelas outras pessoas. Amém? O que diz buscar ao Senhor de todo o coração, com toda a força, com o teu querer. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33, 3. A gente tem que se esforçar para buscar o Senhor. Por exemplo, quando a gente está com muita sede, né? Meu Deus, eu lembro daqueles filmes, que está lá aquele homem, né, naquele deserto lá, se arrastando lá na areia, aquele sol escaldante. E daí ele vê um oásis lá, né? Daí ele se levanta, reúne o resto de força que ele tem, né? E sai correndo. E ele chega lá, quando não é miragem, né? Ele chega lá e se joga naquela água. Assim que nós temos que fazer para buscar o nosso Deus. Se jogar na presença dEle, dizer, Senhor, eu quero te conhecer, se revela a mim, fala comigo, me mostra a verdade. Se revela, eu quero ter experiência contigo. Você tem que pedir para Ele. Quando eu estava em outra religião, eu pedia, Deus, se Tu existe, me mostra a verdade. Eu quero conhecer a verdade, eu quero saber quem é o Senhor. Fala comigo. Às vezes Deus falava comigo e eu não entendia. Eu falava, Senhor, fala mais alto, porque é loira, né? Por favor, fala mais alto, Jesus, eu não estou entendendo, Senhor. Né? Daí eu ligava o rádio, Deus usava alguém lá para falar comigo do rádio. Naquela época, né? Porque agora, celularzinho, né? Mas naquela época era rádio. Né? Não tinha muitas pregações. E Deus foi falando comigo, me libertando, me dando direção, orientação. Faça prova com Deus. Nossa, depois que eu li que Gideão fez prova com Deus, eu falava, nossa, eu achava que eu era uma pecadora, porque eu fazia muita prova com Deus, né? E eu falava, meu Deus, me perdoe. Eu fazia muita prova com o Senhor, mas daí quando eu li a história de Gideão, eu falei, não sou só eu que faz prova com Deus, está lá na Bíblia, então era certo, era o Espírito Santo me dirigindo já, né? E Deus confirmando e mostrando e apontando o caminho.
Foi fácil? Não foi, meus irmãos. Não foi. Mas Deus foi dando a direção. Deus vai cuidando da gente. Depois a gente vê, olha para trás e vê quantos livramentos o Senhor te deu. Quantas vezes Ele cuidou de você, e você mesmo reclamando dEle, murmurando dEle, Ele cuidou de você, Ele guardou você. Amém? Então, eu preciso desejar, eu preciso querer. Sabe por quê? Porque se você não buscar Deus de todo o teu coração, com toda a tua vontade, Ele não vai ouvir, Ele não vai te dar. Ele só dá para quem quer, para quem busca. É buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. E tem mais uma coisa, o Espírito Santo é muito sensível. Ele é como uma pomba, ele não é uma pomba, tá? Ele é como uma pomba. A pomba, ela pode chegar bem pertinho de você, mas qualquer movimento teu, ela foge. Foge ou não foge? E o Espírito Santo também, ele é muito sensível quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, quando nós não ouvimos, não fazemos aquilo que Ele está falando para nós fazermos, ele vai embora, ele se distancia, ele fica quieto, esperando até que você se arrependa. Ele foge dos nossos pecados, da nossa grosseria, da nossa falta de perdão, da nossa falta de amor, da nossa murmuração. Olha o que diz lá em Efésios 4, 30, 32. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo se entristece quando a gente não ouve Ele. Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Jesus falou assim, né? Amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Se está na Bíblia, porque não é muito fácil, não. Né? Amar o próximo não é fácil. Amar os filhos quando desobedecem, né? Amar a esposa quando fica irada. Amar o marido, né? Quando faz alguma coisa errada, não é fácil. Mas a gente tem que pedir força do Espírito Santo para perdoar, para amar, para suportar. Amém? Agora eu quero dizer para vocês uma coisa, algo que é difícil de entender. Que o Espírito Santo, é fácil de a gente ser cheio do Espírito Santo. Mas nós temos muita dificuldade de entender isso e de receber. Mas a palavra de Deus diz que vocês, sendo maus pais, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu não vos dará todas as coisas e o Espírito Santo àquele que pedir. Então o Pai nos ama e Ele quer nos dar o Espírito Santo. Até mesmo aquele filho, né? Que às vezes não é muito bom, que apronta. Abri meu coração aqui, eu tenho um filho, né? Que fez muita coisa errada e infelizmente está preso. Mas mesmo quando ele liga para nós pedindo ou manda recado, né? Pedindo alguma coisa, a gente sempre dá um jeitinho de levar. E nós somos maus ainda, né? Somos desobedientes. Imagine o nosso Pai do céu. O Pai que te dá tudo o que você precisa. Só que você precisa pedir para Ele. Você precisa colocar na presença dEle. Jesus mesmo falou que tudo aquilo que você pedir, Ele vai dar. Crendo, recebereis. Agora você precisa ter fé. Precisa buscar de Deus essa fé. Charles Finney, um grande avivalista, um homem de Deus, ganhou muitas vidas para o Senhor. Deus usava ele poderosamente nos milagres, muita cura. E ele diz assim, ó, nós pedimos sim, mas não recebemos, falando do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque no fundo do nosso coração não estamos dispostos a pagar o preço daquilo que estamos pedindo.
Tudo na vida tem um preço. Tem ou não tem? Para você passar no vestibular, estudar. Para você entrar na faculdade, estudar. E daí para você sair de lá, estudar mais ainda. Se esforçar mais ainda. Sabe por que é difícil receber o Espírito Santo para nós? Porque nós precisamos de deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Então, para o Espírito Santo entrar, nós precisamos tirar o lixo, aquilo que não presta na nossa vida. E precisamos deixar aquelas coisas que nós gostamos, que nos dão prazer, porque o pecado dá prazer, a droga dá prazer, o crime dá prazer, por isso que é praticado, por isso que fazem. Às vezes precisamos deixar pessoas, relacionamentos, algumas práticas que nos afastam de Deus, deixar a nossa carnalidade, está lá em Gálatas 5,16, tem uma lista lá da palavra de Deus e ela é atualíssima. A palavra de Deus nunca perde, nunca envelhece, ela sempre está renovada. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que ela corta dos 2 lados. E ela penetra até a divisão da alma, da carne e do espírito, e das juntas e medula. E ela é habilitada para motivar, para revelar a motivação do nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. Nós se enganamos. Nós nos enganamos, né? Muito. Tirar de nós a sensualidade. Está muito em alta isso. Nós temos que cuidar. Nós somos o templo do Espírito Santo. A ganância. Queremos muitas coisas. A vida de aparências. Gente, você olha o Instagram, o Facebook. Eu que conheço algumas pessoas, né? Eu olho lá e falei, meu pai, da onde isso? Porque a gente sabe a realidade das pessoas. E daí posta lá um negócio. Uau, né? Uma coisa muito demais. Às vezes posta lá aquele prato lindo e maravilhoso, né? Uma vez por ano, né? Um camarão. Por que você não posta lá o arroz com ovo lá? Arroz, ovo, feijão, que delícia. Né? Mas não, faz aquela polpa lá, coloca aquelas coiseiras lá. Isso é viver de aparência. Faz de conta que a pessoa tem aquilo, mas não tem. Está enganando a quem? Ela mesma. Ela mesma está se iludindo. Nossos sonhos egoístas. Quantos sonhos egoístas que nós temos, que só pensamos em nós. Às vezes o marido tem um sonho que humilha a esposa. Às vezes a esposa tem um sonho muito alto e humilha o marido. Meu Deus, não é fácil, né? A idolatria de ídolos, mas tem a idolatria de pessoas também. Idolatramos filho, idolatramos cônjuge, idolatramos nossa casa, nosso carro, né? Nosso trabalho. Idolatria é pecado diante do Senhor. Às vezes o Espírito Santo diz que aquilo que você está fazendo é pecado, mas você não escuta, não quer nem ouvir. Você ignora, se recusa a perdoar, a pedir perdão, a confessar, a fazer a restituição do prejuízo que você causou. Quantos irmãos foram embora da igreja porque ficaram devendo para outros irmãos aqui? E não tiveram a coragem de chegar e pedir perdão para o irmão, resolver com o irmão, foi melhor ir para outro lugar. Triste isso, né? Mas acontece. Aqui é um hospital, aqui é a família de Deus. E acontece essas coisas e nós precisamos consertar isso na nossa vida. Porque se a gente for só fugindo, a consequência vai nos alcançar. O que você está semeando, você vai colher. Entendeu? O que você está semeando hoje, você vai colher. Talvez o que você esteja colhendo hoje não está muito bom, porque você plantou antes coisas ruins. A plantação e a colheita continua.
Então, preste atenção nas coisas que você está plantando. Amém? Não vá plantar abacaxi querendo colher melancia. Não vai dar. Não vai dar certo. Está entendendo? A Bíblia diz que se nós contemplarmos a iniquidade no nosso coração, Deus não ouve a nossa oração. E às vezes a pessoa diz, ai, Deus não está me ouvindo. Mas sonda teu coração. Porque iniquidade são pecados repetitivos, que vêm de geração em geração às vezes. Que para você parece que não é pecado. Mas diante de Deus é. E você precisa se arrepender, colocar diante do Senhor. Para que Deus possa te abençoar. Porque às vezes Ele até quer te abençoar. Mas o inimigo, o diabo chega lá, não pode dar isso para ele, porque ele fez isso aqui. Fica te acusando. Veja a história de Jó lá. Se ele não fica acusando os servos do Senhor. E Apocalipse também fala isso. Que fica acusando. Precisamos deixar o Espírito Santo entrar em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente só quer dar o coração para Jesus. Não, Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida. Ele quer entrar na cozinha, na sala, no banheiro. Ele quer entrar lá no quarto. Ele quer entrar na internet. Ele quer ver o que você está vendo. Ele quer fazer parte de tudo na tua vida e quer te ajudar a mudar, a melhorar. Quer entrar nos teus relacionamentos também, melhorar, te ajudar naquilo que for preciso. Amém? Muitas vezes fica difícil de nós recebermos o poder do Espírito Santo porque não temos compaixão pelas vidas. Pelos outros. Deus quer nos dar poder, sim, mas para levar outros ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Amém? Mas nós não nos importamos com os outros. Somos egoístas, só pensamos em nós. Eu estou salvo, está tudo bem. Não, você tem que orar, interceder pela tua família, pelos outros. Eu orei anos para minha mãe alcançar a salvação. Então tem que continuar. Sabe por que é difícil? Porque a primeira dificuldade nós desistimos. Não continuamos orando, paramos. Às vezes lá na célula, ajude na célula, ajude na igreja. Eu não sei falar, eu não sei o quê. Isso são desculpas. É o Espírito Santo que vai te capacitar. Diga, eis-me aqui, e Ele vai te dar aquilo que é para você fazer, porque todos nós temos algo para fazer. Amém? Sabe, a igreja é essencial para esse mundo. Por isso que ela é tão perseguida. A nossa nação tem sido perseguida terrivelmente. Temos irmãos ainda aprisionados por falar da palavra de Deus, por estarem orando. Não há salvação sem Jesus. Se não fosse a igreja intercedendo, o mal já teria dominado a nossa nação e o mundo também. Porque é a presença da igreja, do Espírito Santo, que impede que o anticristo se manifeste e faça o caos nesse mundo. Ele não reina porque Jesus deu autoridade para nós como igreja. E nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, onde todo principado e potestade está debaixo dos nossos pés. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas se você resistir não é ficar na defensiva, é lutar. Lutar para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas se voltem para o Senhor, para que as pessoas se arrependam. Sabe por que é difícil receber o Espírito Santo? Porque negligenciamos o nosso tempo de oração, nossa meditação na palavra. Não nos importamos com missões, né? Está sendo falado muito sobre isso, com os necessitados, com os perdidos. Às vezes nós ganhamos um dinheiro extra e é para a gente abençoar alguém e a gente guarda para nós. E às vezes Deus aqui está querendo usar a tua vida para abençoar outros. Mas a maior dificuldade é a incredulidade. Tudo que você pedir em meu nome, crendo, recebereis. Tudo, é tudo. Só que você precisa crer. E a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu não estou tendo fé, é porque eu não estou meditando na palavra de Deus.
Eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu conheci o Senhor Jesus, eu me converti, 3, 4 meses eu li toda a Bíblia. Não entendia muita coisa, mas eu fui lendo e insistindo ao Senhor e buscando do Senhor até que Ele abriu o meu entendimento e começou a falar comigo. Amém? E naquela época era uma Bíblia, não tinha muitas Bíblias que nem nós temos hoje. Cada um tinha a sua e quando tinha que guardar, devorar ali e buscar do Senhor. E era ainda uma linguagem antiga. Agora nós temos várias linguagens atuais que nos dá maior entendimento, não precisa ficar buscando a interpretação, o que significa. E Deus fez a obra. Nós temos promessas do Senhor. E uma delas é, cria no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém? Mas se ainda a tua família não está, você precisa o quê? Orar por ela, interceder, jejuar pela tua família, até que todos eles venham conhecer o Senhor. Muitos cristãos, às vezes, não desfrutam da vida abundante que Jesus promete. Não tem ânimo para servir a Deus, para se envolver na igreja, porque não fazem discípulos, não querem se envolver na célula, na igreja, não querem testemunhar, porque não estão buscando o poder do Espírito Santo. Está vendo como é importante buscar o poder do Espírito Santo? É para você ter ânimo, para você continuar lutando, continuar fazendo as coisas, trabalhando. O Espírito Santo ia te ajudar em todas as coisas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder, força, energia. Amém? Há 4 coisas, quando nós buscamos o Espírito Santo, que vai acontecer na nossa vida. A primeira delas, o Espírito Santo vai nos transformar. Aleluia. Ele vai transformar o nosso interior. Ele vai fazer uma metanoia na nossa mente. Antes, o que você não entendia, você vai entender. Aquilo que estava ali, você estava aprisionado na tua mente, a mente calcificada, os sofismas, as ideologias de demônios, as ideologias mundanas, você vai ser livre disso aí, você vai começar a entender e compreender as coisas de Deus. Olha que 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Essa palavra transformados é metamorfose. É a mesma coisa que acontece na borboleta. Com a borboleta, né? Então nós vamos ser transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo na nossa vida. Então nós vamos, quanto mais você vai buscando do Senhor, você vai sendo transformado de glória em glória, até você atingir a estatura de varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. O objetivo do Espírito Santo é nos fazer parecido com Ele. Amém? Segundo, o Espírito Santo nos capacitará para o ministério, para a obra do Senhor. Eu não sei falar, eu também não sabia falar. Eu subo aqui tremendo, mas o Espírito Santo me ajuda, amém? Porque Ele é bom, Ele quer nos ajudar em tudo. Ele vai com a gente fazer visita, Ele vai com a gente orar, Ele vai com a gente, a gente passa às vezes por lugares estranhos, Ele está ali nos protegendo em tudo, amém? Não é só, o Espírito Santo não tem para nós só o dom de línguas, é muito importante o dom de línguas. Falar em línguas estranhas, porque você vai estar edificando a si mesmo. Não é só para nos dar os dons de curar, de maravilhas, mas o principal, para a gente poder ser cheio do Espírito Santo, é para a gente dar testemunho de vida. Para a gente ter essa ousadia de falar daquilo que Deus tem feito na tua vida. Amém? O Espírito Santo, terceiro, o Espírito Santo vem também para nos dar os dons de sinais, de cura, né? De revelação, de discernimento, de maravilhas. Olha que Jesus falou em Marcos 16, 15 e 20. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem
algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Amém? Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Aleluia! Isso Deus tem para nós. Você tem orado pelas pessoas para curar, para Deus curar elas? A tua parte é orar, é interceder. Agora, quem que cura? É o Espírito Santo. Quem cura é Ele. Amém? Mas a tua parte é interceder, é orar. Depois ali no 20, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, os sinais seguem aos que creem. Você crê? Amém? Você tem que crer. Aumenta, Senhor, a minha fé. Eu lembro quando eu estava procurando a cura do câncer que estava na minha tireoide. Foi ali um tempo buscando do Senhor, ouvindo a palavra, lendo livros, para que a minha fé aumentasse, para que eu pudesse receber a bênção do Senhor. E a bênção veio. Amém? Por que será? A gente precisa buscar os dons e precisa usar esses dons. Muitas vezes, nós queremos os dons, mas nós ficamos daí calados. Ficamos quietinhos. Eu tenho o dom de tal. Mas não ora por ninguém, né? Não testemunha, não faz visita, não intercede na célula, não participa ali. Não, Deus quer que a gente use esses dons. Porque se você não usar, vai ser como aquela pessoa que ganha uma roupa nova e continua usando as roupas velhas. Guarda nova lá no guarda-roupa. Nossas avós aí, né? Mães e tal, né? Tinham esse costume de ganhar uma roupa nova, guardar e ficar usando a velhinha. Daí, ficava, né, lá. Não, e às vezes acabava, às vezes acontece até da pessoa falecer e nem usou, né? Porque ficou guardada. Não, os dons são para você usar. Para você orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Meus irmãos, é um privilégio servir a célula. É um privilégio ser um facilitador, um intercessor ali na célula, um adorador ali na célula, um auxiliar, um anfitrião. É uma dádiva do Senhor, é uma bênção do Senhor. É uma bênção do Senhor nós servimos a igreja. Pelos ministérios que nós temos ministério infantil, ministério de jovens, ministério de adolescentes. Temos aí a mídia, o louvor, temos tem as escolas, né? Temos as escolas. Alguma coisa tem a recepção. Até a Guilhermina falou, precisamos de mais gente, precisamos, amém? Recepção, integração, evangelismo. Alguma coisa o Espírito Santo está aí querendo te usar, para você abençoar outras vidas. Eu, quando me converti, eu estava em todas lá. Eu ia, porque eu queria saber, então eu ia experimentando. É aqui, é lá. Paz, me cuidava das crianças, ficavam tão quietinhas. Quando era a tia Mônica que estava lá, não tinha um pio. Ai, amor do céu. E então, era assim. Por quê? Cada um na sua, né? Eu vi que não ia dar muito bem, né? Então, você vai vendo onde que Deus quer te usar. Teu ministério de intercessão, né? Aí, agora eu quero deixar claro para vocês que o ministério de oração e intercessão é para todos nós. Para todos, gente. Faz parte. Jesus intercedia por nós, intercedia lá. Você pode ler os evangelhos, você vai ver sempre ele subindo ao monte para orar, indo para um lugar para orar. Nós temos, é nossa parte, é parte de todos. Temos reuniões aqui de oração de manhã, todos os dias, faz mais de 5 anos que nós estamos aqui, todos os dias orando e clamando ao Senhor, pela nossa igreja, pelas pessoas. Tem um caderno cheio de pedidos, nós temos visto milagres Deus fazer, tremendos. Então, vem orar, você pode vir, vem orar, não se intimide. Eu não sei orar, como é que a gente aprende a orar? Orando. Vindo aqui aprender. Temos intercessão na segunda-feira, às 7h30, estamos lá aprendendo. Temos na sexta, às vezes, temos até vigília. Aprender a orar.
Está em casa lá, não fique na frente da televisão. Venha para a igreja. Irmãos, nós precisamos. Pela internet é maravilhoso ver o culto, mas não é a mesma coisa. A unção está aqui. Ainda mais que a gente tem que estar atento porque estão querendo, sabe, né? Então, nós precisamos ter lugar de referência. A igreja, a célula. Lembra da pandemia? Como as células foram importantes para a vida das pessoas, para cuidar das pessoas, ver quem estava precisando de ajuda, quem estava passando necessidade. Porque tinha conhecido, alguém conhecia, já levava alguma coisa, já visitava, já, sabe? Então, não ficamos sozinhos. Isso é muito importante para nós, ter essa comunhão, esse conhecimento. Alguém tem que saber da sua vida. Amém? 4. Com o Espírito Santo recebemos poder para ser testemunha. Já falei várias vezes. Desculpe eu ser repetitiva, mas é que precisa entrar no teu coração. Amém? Precisa entrar na tua mente. E quanto mais a gente ouve, né? Segundo os estudiosos, nós precisamos ouvir 20 vezes, pelo menos, né? Para poder gravar alguma coisa. Amém? Lá em Atos 1:8, Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Novamente ele falando do Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém. Onde é nossa Jerusalém? Nossa casa, irmãos. Nossa casa, nossa vizinhança, nosso trabalho, nosso colégio, a faculdade, nossos amigos, a nossa cidade, é nossa Jerusalém. Em toda a Judéia e Samaria, né? A gente vai mais adiante. Às vezes a gente coloca alcançar até os nossos inimigos. Aquelas pessoas mais difíceis, que nos perseguem. Mas nós precisamos também, que não gostam da gente, a gente precisa amar. Com o amor de Jesus, ter compaixão pela vida dessas pessoas. Amém? E até os confins da terra, né? Onde está lá nossos missionários lá, né, em vários lugares e principalmente na Europa, por esses que nós estamos orando e abençoando. Então, Jesus nos chama para sermos o quê? Testemunhas. Mas o que é ser uma testemunha? Você já parou para pensar? O que é ser uma testemunha? Sabe, se o juiz chamar você para dar o seu testemunho, você tem que chegar diante dele e falar: eu vi isso, aconteceu isso. Testemunhar é falar aquilo que vimos e ouvimos. É contar aquilo que Jesus fez na tua vida. Essa é a minha história. Eu era assim, estava desse jeito, e agora Jesus entrou na minha vida. O Espírito Santo entrou na minha vida e transformou. Eu tinha problema no meu casamento, Jesus restaurou meu casamento. Tá? Vai contar. Eu tinha uma doença, Jesus me curou. Eu era sozinho, solitário, e Jesus me acolheu. Ele disse assim: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Agora que eu fui lembrar quem é você, minha querida. Mudou o cabelo, né? Mas Jesus é tão bom, né, pra gente. Tão maravilhoso, sabe? O Senhor, Ele quer dar tudo para nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai falar das maravilhas que Ele fez. Se Ele curou no passado, Ele cura agora. Amém? Se Ele libertou lá no passado, Ele está libertando hoje também. Nós temos aqui pessoas que estão enfermas, nós vamos orar. E exerça a tua fé. Põe tua mão. Sabe por quê, gente? Porque a intercessão, você vai ver no Apocalipse, que fala assim, que precisa ser enchido as taças de oração. As orações dos santos são como incenso que sobe diante do Senhor. E daí lá são colocadas nas taças. E para haver uma resposta, precisa ser cheia essas taças. E às vezes você pensa assim: mas eu orei tão pouquinho. Mas está indo lá, está depositando lá. E o que você faz em obediência a Deus, Ele vai te recompensar. Porque o Espírito Santo, Deus não deve nada para ninguém. E você nem imagina como vêm as recompensas, as bênçãos sobre a tua vida. Porque precisamos do poder de Jesus, do poder do Espírito Santo. Por quê? Para nós sermos transformados, para sermos capacitados, para testemunhar, para servir aos outros com os dons que o Senhor nos tem dado. Amém? Eu não sei como está a sua vida. Talvez seja a primeira vez que você veio aqui, a segunda. Talvez você não teve oportunidade ainda
de entregar sua vida para Jesus. Talvez você não tenha entendido, mas hoje você entendeu. Você entendeu? Quem entendeu aqui? O que eu preguei? O que eu falei? Pregar, né? O que eu falei? O que eu ensinei aqui? Talvez Jesus esteja falando com você, o Espírito Santo. Ai, pastora, mas eu tenho uma vida tão complicada, tão não sei o quê. Jesus fala assim, venha como você está. E Ele é que vai te ajudar a resolver. Eu também, quando fui para Ele, eu estava com uma vida terrível. E Ele foi consertando a minha vida. Até hoje, essa semana eu estava falando para uma pessoa. Quando eu me converti, as roupas que eu usava, eu não podia ir na igreja. Era tudo curtinha. Daí eu falava para a irmã lá da igreja, ela vinha, batia na minha porta. Vamos, Mônica, para a igreja? Eu falava assim, eu não posso ir. Eu chorava e tal. Mas por quê? Porque eu não tenho roupa para ir. Não tenho roupa para ir na igreja. Não tenho roupa para ir no meio dos crentes. Né? Daí ela falava assim, tá hora eu posso ir. Eu falei, então tá bom. Daí ela vinha com uma roupa emprestada para eu ir na igreja. Passei por isso, gente. E daí eu ia para a igreja. E Jesus ia me transformando, me restaurando. Tinha muitas situações. E Jesus vai fazer, não sei como você está. Não sei qual é a tua história, mas Ele sabe. Amém? Você quer entregar a tua vida para Jesus? Vamos nos colocar em pé? Eu gostaria de convidar a todos a fazer uma oração entregando sua vida para Jesus. Talvez você nunca tenha feito, nem saiba como fazer. Eu vou te ajudar. Mas você tem que falar de coração. Talvez você não esteja entendendo. Talvez o inimigo colocou tanta confusão na tua cabeça que você às vezes nem entendeu o que eu falei. Mas o teu espírito está entendendo. E Ele te trouxe hoje aqui. Às vezes a pessoa acha que foi ela que veio. Não, o Espírito Santo que te trouxe. Porque Ele te ama. Deus te ama. Ele amou tanto você. Ele provou o amor dele por você. Sabe como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não separe dele eternamente, mas tenha vida eterna com ele. Amém? Jesus hoje está falando com você. Feche os teus olhos. Vamos todos fechar os olhos. A gente fecha os olhos para nos concentrar naquilo que nós vamos falar e naquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Diga assim, ó Deus amado, eu hoje entendi que eu preciso receber o Senhor Jesus, que morreu naquela cruz pelos meus pecados, como meu Senhor e o meu Salvador. E eu te peço, me limpa de todo o meu pecado. Me mostra aquilo que eu preciso consertar. E escreve o meu nome no livro da vida. E eu te peço que o Espírito Santo venha habitar em mim. E que Ele me ajude a melhorar. Que Ele venha me transformar pelo seu poder. Entra na minha vida e faz tudo o que é preciso. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Pai. Temos aqui algumas pessoas, Senhor, que entregaram sua vida para o Senhor, Pai. Às vezes elas nem entenderam, mas o Senhor conhece o coração delas e o Senhor sabe. E eu te peço, Pai, que o Senhor esteja escrevendo o nome delas no livro da vida. E que o Senhor esteja trazendo salvação, cura, libertação, a verdadeira conversão sobre essas vidas. O Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor esteja trabalhando nessas vidas. Também te peço, Senhor, se tem alguma enfermidade, problema na mente, problema no corpo, que o Senhor esteja agora trazendo a tua cura, o teu toque, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja também se revelando a essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos orar
buscando o enchimento do Espírito Santo? Amém? Não sei, vem aqui para frente. Aqui está uma unção do Senhor, o Senhor está aqui. Talvez você não esteja vendo, mas Ele está aqui. Talvez você esteja precisando de cura. Venha buscar do Senhor. Ele está aqui, Ele quer tocar a tua vida. Saia do banco. Quando você sai do banco, você está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Você está mostrando para Ele no mundo espiritual. Você está mostrando para o diabo que Ele não tem nada mais a ver com a tua vida. Que você quer é Deus na tua vida. Amém, querida? Que Deus quer, e Deus tem algo tremendo para a tua vida, e vai ajudar você. Esteja aqui, buscando do Senhor, em nome de Jesus. Vai colocando a tua vida diante de Deus. Vai falando para Ele: hoje eu vim buscar, Senhor, a minha cura. Hoje eu vim buscar a minha libertação. Hoje eu quero ser cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu quero ter força para vencer as situações da minha vida, as mazelas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a atuação de Satanás, seus demônios, no som, em nome de Jesus, na mídia, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos instrumentos musicais, em nome de Jesus. E nós declaramos que essas vidas são do Senhor Jesus. E aqueles que são do Senhor Jesus, o inimigo não toca, não tem poder de tocar. Pai, ó Espírito Santo de Deus, vem de novo, vem sobre nós. Vamos cantar? Amém. Oh, Jesus, vai orando, vai pedindo para o Senhor. Quero ver que música eles vão cantar. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh, Jesus, vem sobre nós, Jesus. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Abaixa, né? Eu sou todo seu, aproximei, permaneci, teu amor me consumiu. Eu sou todo fogo em teus Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.
a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, obrigada pela tua presença, obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo em nós, Senhor. Obrigada pela manifestação do